deve ser Hereford registrado para entrar ali. And you know, I watched the ranger as he would count the cattle as they went in, checking. He never one time. E vocês sabem, eu observava o guarda florestal enquanto ele contava o gado à medida que entrava, conferindo.
Never seen him yet look at a brand or examine a brand. E ele nem uma vez, assim como eu sempre o havia visto, olhava na marca ou examinava uma marca. Many brands going in, such as the Grimes is there, the Diamond Bar, ours is the Turkey Track, and then the Tripod, and different brands that went in on that farce. He never... Havia muitas marcas entrando, tais como a Grimes ali, a Diamond Bar, as nossas eram a Turkey Track, e então a Tripod, e diferentes marcas que iam entrando naquela floresta. Brand had, but he searched every ear to be sure the blood tag was there. Nothing. Ele nunca notou que marca eles tinham, porém ele examinava cada orelha para estar certo que o sinal do sangue estava ali. Red Hereford could go in. Nada, a não ser um Hereford por sangue, podia entrar ali. I've sat there many times, I thought that's the way it'll be at the judgment. E eu estive sentado ali muitas vezes, eu pensei, aquela é a maneira que será no julgamento. We look at our brand, whether we're Presbyterian, Methodist, Baptist, or whatever we are, or Pentecostal, but he'll watch for the blood tag. Ele nunca olhará na nossa marca. Se nós somos presbiterianos, metodistas, batistas, ou o que for que nós sejamos, ou pentecostais, porém ele estará atento pelo sinal do sangue, o sinal. That's what will take us in, because nothing can come into glory without it's under the blood. Aquilo é o que nos fará entrar, porque nada poderá entrar na glória sem que esteja sob o sangue. Okay. That we have accepted what God did for us in Christ. Sinal do sangue de que nós temos aceitado o que Deus fez por nós em Cristo. See, there's nothing that we can do for ourselves. We're a total failure, no way at all. Vê, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Nós somos uma falha total, não há nenhuma maneira. He sinned, he crossed a chasm between him and God and left his no way back at all. But God, rich in mercy, accepted a substitute. And that's... Quando o homem pecou, ele cruzou o abismo entre ele e Deus e saiu. Senhor Jesus, humildemente, Senhor, aproximamos daqui, deste lugar tão sagrado, Pai, onde Tua palavra é proferida, é falada. Jesus, viemos aqui para sofrer um melhoramento espiritual, melhoramento físico, melhoramento em nossas vidas. Entendemos que somos falhos, entendemos que somos carentes de Deus, entendemos que nós de nós mesmos não damos conta sozinhos,
Para isto, por isso, contamos com a ajuda do Senhor. Esta manhã tão calma, serena, deixamos nossos lares para vir a este lugar, reunirmos, assentarmos nestes bancos, para ouvir a palavra de Deus, que é o maior remédio para nós, remédio para a alma, remédio para o nosso espírito, para o nosso corpo, para as nossas vidas. Tua palavra nos educa, tua palavra constrói em nós a verdadeira personalidade divina, o verdadeiro caráter divino. Venha pelo ouvir a tua palavra. Continue construindo dentro de nós, mais nesta manhã, este verdadeiro caráter cristão, vindo através da tua palavra, do teu Espírito Santo. Quanto curvado ao pé da cruz, humilde, pedimos, Senhor, nos ajudar com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Muito bom estar aqui, ver vocês, o esforço que vocês fizeram para estar aqui. Tão bom, você não fica sem sua recompensa. Deixar seu lar, levantar cedo. Essa é uma tradição antiga, lá do Velho Testamento. O molho era movido no primeiro dia da semana, e os cristãos reuniam no templo para ler os pergaminhos que Moisés houvera escrito e adorar ao Senhor. É uma tradição que tem construído vidas durante as idades, os tempos. Todos que deixaram pegadas foram construídos pela palavra de Deus. Todos os grandes homens, grandes vencedores, foram edificados sobre a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso os cristãos fazem tudo para não perder um culto, porque eles descobriram que os cultos têm um segredo muito grande. Deus trabalha internamente dentro do ser humano através de um culto, ministrando a sua palavra. E Ele tira da gente costumes maus, espíritos maus, costumes maus causados por espíritos maus. Porque somos regidos por espíritos, todo ser humano é regido por espíritos bons, que vêm de Deus, ou maus, que vêm do inimigo. E como sofrer uma libertação de espíritos maus? É dando espaço para o espírito bom entrar em nós. E o espírito bom é o Espírito de Cristo, é a palavra. Como nos livrar de maus costumes? É aderindo-nos a um bom costume, vindo através de um bom espírito. Só nesta era, diz o profeta na mensagem Festa das Trombetas, confirmando com Apocalipse 9, foram soltos 200 milhões de demônios que estavam presos no rio Eufrates. E fora os que já existiam, para perturbar. Nós estamos vivendo na era dos perturbados. São milhares de demônios perturbadores. Por isso que você vê aí no cenário as pessoas perturbadas. Por isso que desenvolvem cenas horríveis, depredando prédios, casas, repartições públicas, matando como mata ser humano, como se mata um animal, sem nenhum escrúpulo.
porque estão com as mentes perturbadas por espíritos maus. Um homem com sanidade mental, sanidade de espírito, jamais faz isto. Jamais faz isto. Nós temos aqui algumas perguntas, nós vamos entrar nelas. Essas perguntas a gente deixa para trabalhar nelas no domingo de manhã, escola dominical. Você que tem uma pergunta, temos a caixinha lá no fundo, na entrada lá da porta, pregada na parede. Você escreva e coloca dentro da caixinha. Todos os domingos na escola dominical a gente tira e procura, junto com a palavra de Deus, trazer as respostas para vocês. Temos uma pergunta, deve ser de uma jovem que pretende casar. Pastor, como faço para saber se um rapaz é dizimista? Pois eu não quero casar com um rapaz que não seja dizimista, é ladrão de Deus. Como faço para saber? Você vai lá na casa da tesouraria, ali no fundo, na porta ali, na tesouraria, procura lá o tesoureiro, todos os dizimistas estão cadastrados lá no computador. Dê o nome do rapaz e o tesoureiro, com muito carinho, vai lhe atender, dizer sobre ele, se é dizimista ou não, está tudo cadastrado lá. É simples. Temos outra pergunta. Pastor, sou um homem que busca Deus constantemente em minha vida. Tenho priorizado Deus na minha vida em tudo. Oro constantemente. Minha alma clama em ler a Bíblia. Termino de ler uma mensagem, já começo a ler outra. Mas me vejo uma criatura bruta, impaciente. Isso me causa nojo. Peço a Deus uma mudança de natureza. Acabo ferindo quem está próximo de mim. Como adquirir um novo nascimento? Como adquirir o batismo com o Espírito Santo? O irmão Branham responde, profeta de Deus responde, isto na mensagem Perguntas e Respostas. Ele disse, orando e lendo a palavra. Lendo a palavra de Deus e orando. Isso vai fazendo uma transfusão de natureza. Aí ele conta a experiência dele, ele diz assim, eu não creio que haja uma pessoa mais nervoso do que eu quando nasci. Ele disse, eu nasci de uma família muito complicada, minha mãe era índia mestiça, natureza cruel. Meu pai era um irlandês, natureza terrível. Ele disse, minha natureza, eu dava conta de brigar com a serra circular. Ele diz, meu pai me batia e eu era tão ruim, tinha uma natureza tão ruim que eu não chorava. Eu ria igual um tolo, um bobo. Ele disse, mas um dia Jesus entrou na minha vida e mudou essa natureza ruim que eu tinha. A graça, a misericórdia de Deus mudou. Mas é preciso buscar, cavar. Ele usa essa frase na mensagem Humilha-te, cavar. Você quer tomar água mais pura lá da rocha? Cave mais fundo, que você vai tomar água mais cristalina. Cave mais fundo, cave, entre mais em Cristo. O problema nosso é que nós entramos muito raso em Deus, e essa casta de demônios, que é temperamento ruim, não sai através de uma cosquinha, só de uma oraçãozinha. Se que para sair depende de uma consagração mais íntegra nossa. É uma casta de demônios que hoje está regendo a era de Laodiceia. Hoje as pessoas estão com o nervo na flor da pele. Hoje é uma das consequências da era a qual estamos vivendo. É impaciência. Não suporta esperar, minutos já estão brigando. E impaciência em tudo, em casa, no trabalho, na rua, já está buzinando o carro,
Eu fico pensando, para que isso? Buzinar, vai adiantar? Vai irar o outro que está lá na frente, está buzinando com ele. Eu não buzino carro, não. Para quê? Só para caçar briga? Não é bom para um cristão andar nervoso no trânsito. Cristão é calmo, paciente, espera, não é? Quanto mais você entra em Cristo, mais calmo você será. Essa impaciência é porque você está vivendo muito raso em Deus. A nossa impaciência, estamos vivendo muito raso. Leia 1 Coríntios 13, o amor que é Deus, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, não age com leviandade, não age com baixaria. Leia lá 1 Coríntios 13, lá fala o currículo do amor, que o amor que é Deus, entrando em nós, o que produz, 1 Coríntios 13, que nós precisamos é de trocar de ritmo, de maneiras, de coisas, de afazeres. Estamos muito envolvidos com as coisas naturais, carnais. É por isso que estamos tão carnais, nervo na flor da pele, brutos. E pouco tempo gastamos com as coisas espirituais. Pouco tempo é gasto em companheirismo com Deus. A falta de companheirismo com Deus é que nos leva a ter o estupim curto. Qualquer coisa estamos atirando, puxando o gatilho. Qualquer coisinha estamos puxando o gatilho contra o marido, contra a esposa, contra o pai, contra o filho. Não justifica essa brutalidade. Não justifica. Não justifica. E, aliás, vamos complicar mais a situação. O amor domina tudo, gente. O amor que é Deus domina tudo, todos os ambientes pesados. Põe amor naquilo para você ver se não melhora. Adocica. O amargo fica doce quando você trabalha com o verdadeiro amor divino. Amor divino, ele não é parcial, não age com parcialidade, ele é imparcial. Aliás, temos uma pergunta aqui, desesperadora, de uma mãe, é uma mãe, ela não é daqui, é de outro estado, mandou pelo e-mail. Pastor Adalto, gostaria de saber se é pecado irar com o filho, a ponto de não querer falar com ele. Tenho um filho que tem me dado muito trabalho e cheguei ao ponto de pedir para ele esquecer que sou sua mãe. Desde esse dia ele se afastou de mim e não apareceu mais. Já faz 3 meses e eu continuo querendo estar longe dele. Preciso da sua ajuda, pastor. Ele é muito difícil, não consigo amá-lo, perdi o amor como mãe. Como amo outros 2 filhos, eu não amo ele mais. Foi difícil para eu chegar a me expor, mas preciso da sua ajuda. Tenho muitas mágoas por tudo que ele já fez comigo, chegando ao ponto de me empurrar nesse dia. Falei muitas palavras de maldição sobre a vida dele e não consigo me arrepender. Tenho pedido a Deus todos os dias para me ajudar. O que devo fazer? Me ajude, pastor Adalto. Encha-te do amor, irmã. Já pensou, irmã, se todas as vezes que nós feríssemos a Jesus com os nossos pecados, conta quantas vezes a senhora peca por dia, fere a Jesus. Irmão Brano, profeta, ele um homem que vivia pertinho de Deus, mas chegou a dizer, eu peco 10.000 vezes por dia. Ele era muito sensível. E a gente, hein? Já pensou cada vez que nós feríssemos a Jesus, ele ficasse irado conosco e nos odiasse? Já tinha nos fulminado há muito tempo. Jesus é um Pai de amor. Nós ferimos ele com os nossos pecados todos os dias, com desobediência, transgredindo suas leis.
e no entanto oramos com lágrimas pedindo perdão, Ele vem com tanto amor, dizendo: eu te amo, 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 eu te amo. Ele nos dá sempre uma segunda chance, sempre Ele está disposto a nos dar uma segunda chance. Que Pai de amor que Ele é, que Pai bom que Ele é para nós. Ele não nos trata segundo nossas grosserias, mas Ele nos trata segundo o seu grande amor, ao ponto do profeta chegar a dizer que Ele nos olha através do sangue dele. Vermelho olhando para o vermelho, através do vermelho, nos vê do lado de cá branco, mais alvo que a neve. Ele nos olha através do sangue. É assim que devemos olhar nossos filhos, principalmente nossos entes queridos, que mais nós atacamos, somos impacientes, nossos irmãos que convivemos juntos, conhecemos a nudez, as falhas uns dos outros. Devemos olhar como Deus nos olha, não segundo a carne, para estar bisbilhotando seus pontos fracos e os condenando e os pinchando, mas segundo o amor divino, para dizer: você tem essa falha, mas você tem uma qualidade grande, que é crer em Deus, crer na palavra. Não odeie mais, minha irmã. Deus te liberte desse espírito de ódio, nem contra seu filho e nem contra ninguém. O coração que odeia não tem Deus. Deus não habita num coração que odeia. Deus habita num coração que ama, porque Deus é amor. Um coração que odeia se torna uma fossa negra, sofredor, debilitado, e chega por último a parar numa clínica de deprimidos, doentes mentais. O ódio só traz isto: depressão. Pessoas que odeiam candidatos à depressão. Pessoas que amam e que perdoam é candidato a sadio, ter saúde mental, saúde espiritual. Ame, não importa o que alguém fez ou faz contra ti, faz como Jesus faz conosco todos os dias. Ame e perdoa. Ame e perdoa. Ame e perdoa. Principalmente quando se trata de um filho. Filho é sangue, gente. Filho é sangue. Você vai mandar embora de casa, é sangue seu, você não vai ter paz, você vai ficar preocupada. É o que está acontecendo com a senhora. Foi embora faz 3 meses, foi embora de casa. E agora a senhora está preocupada. Eu mandei, escorracei, mandei ele dizer que, esquecer que eu sou mãe dele, mas a senhora não tem paz de consciência. Porque a senhora sabe que o sangue que está correndo na veia dele corre no seu. São maneiras que às vezes nós, os pais, apelamos e decidimos em tomar, mandar embora de casa, escorraçar, xingar com baixarias, mas não são maneiras corretas, porque você vai ter mais prejuízo do que bens, você não vai ter paz. Nós temos que entrar mais dentro de Deus para suportar os fracos. Senão nós vamos agir de igual para igual e não vamos ter condição de ajudar a ninguém. Nós precisamos ser mais crentes para podermos ser mais úteis aos necessitados. Ser útil para quem está bem não é muita utilidade. Ele está bem, ela está bem, ele é um crente, ela é uma crente, tem sanidade, mas ser útil para quem está lá no fundo do poço é que é o milagre, é o que faz a diferença. Jesus é isto, tirou nós do fundo do poço,
Por quê? Porque ele tinha sanidade espiritual. Se fez grande em nos amar, em nos suportar. E se em nós não houver essa grandeza, gente, nós vamos tratar todo mundo de igual para igual e não vamos salvar a ninguém. Salvar, gente, salvar é descer ao nível baixo do necessitado. Isso é salvar. Salvar é estender a mão lá embaixo. E estender a mão significa isto: ter paciência, sofrer os danos. O irmão Brana conta, seu cunhado, bêbado, bebia, não conseguia libertar do vício do álcool. E ele chegou ao ponto de fazer tudo e não conseguia ajudar. Por último, ele trouxe seu cunhado para cuidar dele dentro da casa dele. Foi cuidar do seu cunhado. Ele era viúvo, o irmão Brana era viúvo, tinha perdido a primeira esposa. Um dia, seu cunhado fugiu, foi morar lá no lixo da Colgate, no lixo, na beira do rio Ohio. Viu uma vida maltrapilha. O profeta amava ele, foi lá visitá-lo. E ele estava tão sujo, maltrapilho. O profeta levou uma muda de roupa novinha para ele, disse: vista, não viva assim não. Disse: Billy, não me dê essa roupa, eu vou vender e vou comprar cachaça. Irmão Brando disse: não faça isso, use a roupa, eu te dou o dinheiro para você comprar sua cachaça. Mas usa, vista a roupa, vista a roupa. Eu creio que ele teve um galardão no céu por ajudar o cunhado dele. Eu não sei se o cunhado dele conseguiu se libertar do vício, porém ele teve uma mão amiga para ajudá-lo. As pessoas precisam de nós, é para ajudá-las, irmãos. Não é para fulminá-las. O diabo já fulmina o mundo inteiro. Por que precisa mais de mim, de você? O diabo detona os jovens, os adolescentes, está sendo detonado pelas drogas, pelo tabagismo, pelo alcoolismo, pelo prostituísmo, coisa assim. Não precisa mais de mim e de você para detoná-los. Eles precisam de nós para salvá-los, estender a mão e dizer: você ainda tem jeito para ti, creia. Põe um papelzinho sempre na cama dele, quando ele chega de noite, lê aquele papelzinho, João 3,16, Deus amou o mundo. Você pensa que isso não resolve? Outro dia, ouvindo o irmão jovem lá de Goiânia, hoje ele é casado, é um cristão, é até um pregador. Ele me disse que foi a maneira que a mãe dele conseguiu converter, trazer ele de volta para a mensagem, para a palavra, foi um papelzinho. Ela tentou ajudar, brigar, mas foi pior, e ele se tornou mais mundano, mais selvagem. De repente ela parou de brigar, começou a colocar papelzinho na cama. Ele chegava de madrugada, tinha um papelzinho lá com uma mensagem: filho, leia a mensagem tal, parágrafo tal. E ele educadamente lia, e aquilo, leia o versículo tal, do capítulo tal, do livro tal da Bíblia. E ele relutava, mas pegava e lia. Ele disse que aquilo foi mexendo com ele, foi mexendo, até que um dia ele não aguentou mais e desabou em choro, em lágrimas, e voltou para a igreja. Existem maneiras diversas para ajudar, para salvar. Não odeie não, irmã, não odeie não. Ódio, o mundo está cheio. As pessoas querem a água da vida, e essa água é encontrada somente no coração dos filhos de Deus. Dê água, ele faz isso, é porque ele está sedento. Ela faz isso, a filha, seu filho, que está sedento. Todas as vezes que ele aproximar de ti, dê água para ele. Diga: filho, você está precisando de Deus, vou te dar um versículo. Você está precisando de Deus, vou te dar um parágrafo da mensagem. Não deixa de falar não, com amor, que com ódio suscita mais ódio, com amor suscita constrangimento de coração.
Não odeie, não. A maneira de salvar um casamento não é pinchando o marido. Ah, ele me traiu. Se o homem vai chegar em casa hoje, eu vou jogar as roupas dele lá fora, vou brigar. Você está acabando de destruir seu casamento, empurrando suas próprias mãos. Salva. As pessoas estão precisando de salvação. E infelizmente nós estamos destruindo-os mais do que salvando-os. Mais do que salvando-os. Seu marido está precisando de salvação, sua esposa está precisando de salvação, seu filho está precisando de salvação. Deus nos ajude a ser instrumentos para construir, não para destruir. Deus te liberte, minha irmã, desse ódio que a senhora desenvolveu contra seu filho. Ame, perdoa, chega nele, irmã. Primeira vez que a senhora puder encontrá-lo, primeira coisa que a senhora deve fazer com ele é dizer: meu filho, venha tomar café comigo hoje na mesa. Eu quero te pedir perdão. Fala para ele assim, a irmã já vai desarmar ele 80%. Quero te pedir perdão, meu filho, por ter te odiado. Faça isso com lágrimas saída da alma. A irmã vai desarmá-lo, vai tirar 1 milhão de demônios sobre ele. Assim a esposa que vive brigando com o marido, pinchando, pare com isso, você viu que não dá resultado. Diga para ele com lágrimas: querido, quero te pedir perdão de ser aquela mulher estúpida, estar te pinchando. Eu quero mudar de rotina, de roteiro. Eu quero estar ao seu lado para te ajudar como uma companheira. Me perdoe, meu esposo, minha grosseria. Suas falhas não justificam minha estupidez contigo. Seus erros que você comete contra mim não justificam eu ser estúpida. E vice-versa, o marido também com a esposa. Pedir perdão não é vergonhoso. Faz-nos promover e salvar. Faz-nos salvar. Salvar alguém que está lá no fundo do poço, todo cheio de complexo. Você faz salvar. Não desça ao nível baixo. Baixo por baixo aquela pessoa já está. Ela está precisando de alguém estender a mão e salvá-la daquela condição. E Deus pôs você no caminho dele, no caminho dela, não foi à toa, foi para ajudá-la. Por que seu lar se tornou faísca, fogo, fogo cruzado? É porque estão agindo de igual para igual. Fogo cruzado. Chega no lar, se pudesse ver espiritualmente, ia faísca subindo no teto da casa. Fogo cruzado. Palavras de baixo calão para lá, palavra de baixo calão para cá. Fogo cruzado. Faísca se vê longe. Isto resolve. Se resolvesse, o nosso mundo seria um paraíso, gente. Nós vivemos no mundo do povo briguento, nervoso, neurastênico. E isso tem se tornado, isso nós estamos vendo nas ruas. Passeatas, quebra-quebra, e guerras, terrorismo. Isso não resolve. Não resolve. Só o amor constrói. Só o amor constrói. O ódio destrói. O amor constrói. O amor constrói. Estava meditando Davi. Ele tinha tudo para odiar Saul. Porque Saul vivia no encalço de Davi dia e noite. Sem culpa, Davi era um servo leal, era o servo mais leal que Saul tinha no seu pelotão. E no entanto, pela inveja, Saul vivia no encalço para matar Davi. Chegou a perseguir, indo até pelas matas onde Davi estava escondido. Davi vivia escondido nas cavernas de Saul, porque Saul vivia buscando brecha, oportunidade para matar Davi.
Mas você nunca vê Davi odiando Saul. Nunca. Por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O dia que Saul morreu, aquele amalequito matou, e veio trazer a notícia para Davi, e pensou que Davi ia ficar feliz de saber que seu maior inimigo morreu. Davi foi chorar 10 dias e 10 noites, ao ponto de Joabe ter que levantá-lo e chamar a atenção dele, dizer: o exército está aí, o povo está dependendo da sua ação, o senhor fica chorando, o inimigo seu que morreu, e o senhor fica chorando. Davi levantava a cabeça e dizia para Joabe: mas eu o amo, ele se fez meu inimigo, mas eu nunca fui inimigo dele, eu nunca fui inimigo dele. Deixe que as pessoas se façam seus inimigos, mas nunca seja inimigo de ninguém. Esta é a maneira do cristão. Se as pessoas querem se fazer seus inimigos, que façam, mas você os ama, os perdoa. Você rolaria como Davi no chão ao descobrir que um deles morreu. Ontem eu tive que chorar em espírito. Um pastor que se fez inimigo nosso há muitos anos, saiu do companheirismo, um grande homem, trabalhador. Você veja o que é morte. Morte, você morre às vezes num acidente lá no trânsito, mas às vezes dentro do banheiro se acidenta e morre. Estava tomando banho antes de ontem, sexta-feira, bem sadio, um homem sadio, caiu no banheiro, deve ter algum ferimento por dentro, deu hemorragia, foi para o hospital e não parou a hemorragia, vomitando sangue, e ontem de manhã faleceu. Pastor Manuel Pontes de Freitas, um homem. Eu chorei, porque o cristão não tem inimigo. O cristão não tem inimigo. Eles se fazem nossos inimigos, mas nós não odiamos a ninguém. Nós queremos que todos vivam. Nós queremos que todos vivam. Porque vivendo haverá oportunidade para se arrepender, para se consertar. Morrendo, fecha as oportunidades. O cristão não deseja o mal de ninguém. Você não come com uma pessoa que pegou um espírito errado, você não anda com ela, não come com ela, por prudência. Não é porque você ama que você vai comer com ela. Você pega um espírito errado, mas não é porque você não pode comer com ela que você vai odiá-la. Não, não é assim. Você a ama e ora em secreto pelos seus inimigos. Você quer conhecer o segredo dos vencedores? Todos os dias que você for orar, lembre em primeiro lugar dos seus inimigos e ore por eles. Senhor, perdoa fulano, a fulana, perdoa, ajude ele, ajude a família dele, não deixe faltar o pão na mesa dele, dê saúde para ele, sua família. Isso é o segredo da vitória, da vida cristã. Orar pelos seus inimigos, em primeiro lugar. Davi fazia isso por Saul, ao ponto, quando descobriu que Saul tinha morrido, ele ficou rolando no chão, 10 dias e 10 noites, rolando, em desespero, sentindo a dor da morte do grande rei Saul. Saul era inimigo capital de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Coisa linda, gente. Por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Coisa linda. O homem segundo o coração de Deus é aquele homem que não odeia, é aquele homem que não difama, é aquele homem que não trata com baixaria, é aquele homem que vive num alto nível espiritual, que não desce o nível. Seja você este homem, esta mulher, e você vai saborear como é bom ser cristão. Nada justifica nós odiar a ninguém. Nada.
Paulo fala isso em Romanos 8,35. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada. Estevão, sendo apedrejado, ele fazia orar por aqueles que o apedrejavam. Dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Perdoa, Pai. Sendo apedrejado, não estava xingando, não, estava orando pelos seus algozes. Perdoa, Pai, perdoa. Perdoa, Pai, perdoa. Que coração bom, hein? Que coração bom. Você não quer um coração desse para você? Você quer? Pede a Deus que Ele te dá. Ele dá para aqueles que buscam. Temos outra pergunta aqui de um irmão, ele não pôs o nome, mas é um irmão angustiado, sendo perseguido por um espírito terrível. Pastor, tenho lutado para ser um cristão, porém há um espírito que me persegue demais. É um espírito de adultério, pastor, adultério e cobiça. Como posso vencer isto? Não suporto olhar para as mulheres casadas ou solteiras, estou cobiçando-as. Espírito horrível, pastor. Eu queria tanto me libertar disto. Que grito, isso aqui é o grito da alma. É o grito da alma. Irmão, Deus te ajude. Uma grande coisa você já tem, descobriu o que vencer. Agora é combater contra ele. Porque muitas vezes nós falamos vencer, 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 mas vencer o quê? Mas quando você descobre aonde está a causa, o mal, fica mais fácil para você vencer. Você descobre então o que vencer. Que o importante não é vencer, mas é saber o que vencer. Ele fala vencer, vencer, mas vencer o quê? Se é igual aquelas orações furadas. Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas abençoar o quê? Em que setor? Você tem que definir nas orações. Vai orar por alguém, cita o nome dela, dele. Eu preciso, pastor, vencer esse espírito de adultério e de cobiça. Porém, como posso vencer? O profeta responde isso na pergunta e resposta número 13, se não falha a memória. Ele diz: quando você descobre que tem um espírito errado, ele diz: deixe isto no altar. Deixe isto no altar, ao pé da cruz, com lágrimas. Bata de frente e diga: eu não concordo com esse espírito ruim em mim. Você não deve, Paulo disse isso, não conformeis com esse mundo, é Romanos 12, verso 1 e 2, mas transformai-vos. Enquanto estamos vestidos com essa roupa chamada ser humano, estamos fadados a pegar espíritos, porém não devemos concordar com os espíritos maus, devemos bater de frente e dizer: eu descobri que peguei um espírito errado, Deus me liberte disto. Satanás, saia de mim. Bata de frente, que ele sai. Vai batendo, vai resistindo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, disse São Tiago. Veja como o profeta odiou esse espírito, irmão. Porque para você se livrar dele, você tem que ter nojo dele. O irmão Brana, a filha dele morreu com meningite. A filhinha Sharon Rose, e na dor era tanta, a meningite tinha uma dor aguda na cabeça, no cérebro, ao ponto dos olhos dela cruzar, ficou zaroia, de tanta dor, os olhinhos dela cruzaram, ficou vesgo, e desde então, todas as vezes que ele vê uma criança, um irmão, uma pessoa vesga, os olhos zaroios, ele lembra daquele demônio que matou a filha dele, que deixou ela vesga, com os olhos vesgos. E ele disse que todas as vezes que ele orava para uma pessoa que era zaroia, ele orava com ira contra aquele demônio. E o demônio saía. Ele disse que todas as vezes que ele orava para um zaroio, o zaroio era curado. Porque ele orava com ira contra aquele demônio que deixou aquela pessoa zaroia.
que lembrava da filhinha dele que morreu daquele jeito. Você deve orar crendo em Deus e com ira daquele demônio que está te perturbando. Aquele demônio, no caso aqui, esse demônio de adultério. Você não pode alisar ele não, você tem que orar com ira. Isso é um demônio, isso vai ter que sair de mim. Orar com ira. Ira não é contra a pessoa, contra o diabo que está te usando. Aquele espírito é um diabo. Sabe como o profeta encarava esse tipo de espírito de adultério? Ele diz aqui, aliás, vamos ver Jó primeiro, a Bíblia, né? A Bíblia, o Espírito Santo, Jó capítulo 31. O cristão, o Espírito Santo nos leva a encarar a coisa cristã. Jó 31, verso 1. Abra sua Bíblia. Jó 31, verso 1. Como o Espírito Santo nos leva a encarar a estas coisas. Ele era humano, como nós, mas ele tinha se adestrado com o Espírito Santo, Jó, para saber se comportar. Porque a questão é como nos comportar ao ver aqui aquela tentação, aquela tentação. Como nos comportar. O segredo é esse, comportamento. Então, Jó 31, verso 1, ele diz assim, falando de si próprio: fiz concerto com os meus olhos, concerto. Como, pois, os fixaria numa virgem? Fiz um concerto, ou seja, fiz um pacto com os meus olhos para olhar para uma virgem, olhar como Deus olha, não com olhos de cobiça, mas olhar como minha irmã. Paulo fala isso em 1 Timóteo 5. Para as da minha idade eu olho como minhas irmãs, para as mais novas do que eu olho para elas como minhas filhas. Para as mais velhas eu olho para ela como minha mãe. E assim você saberá respeitar as pessoas. Essas menininhas, eu abraço elas, mas como minhas filhas. Como minhas filhas. Eu as amo como suas mães e seus pais, mas como minhas filhas. Porque existe aquele amor pedófilo, maligno. Isso é maligno. Mas se você deixar Jesus entrar no seu coração, você vai abraçar os meninos, as meninas, como seus filhos, com amor cristão mesmo. E esse espírito de pedofilia não te pega. Mas hoje está perigoso o pai deixar criança com certos homens. Viu? Mas o cristão nascido de novo faz como Paulo ensina em 1 Timóteo 5. Tenha as crianças como seus filhos, os da sua idade como seus irmãos, suas irmãs, os mais velhos como seus pais. Isso é se adestrar o nosso espírito para viver entre as pessoas. Nós não podemos deixar nosso espírito ser selvagem. Todos os homens, principalmente o homem masculino, ele nasceu com a índole polígama. Todo homem masculino nasceu com a índole polígama, ou seja, querer mais de uma mulher. Por isso no Velho Testamento Davi tinha 500, Salomão tinha 1000. Todo homem nasceu com esta índole. Porém no Novo Testamento o Espírito Santo, através de Paulo, ordenou isso, diz: cada um tenha a sua singular esposa. O Espírito Santo no Novo Testamento ordenou essa poligamia, tirou isso. Mas o homem continua tendo ela dentro da sua carne, a caída, a tendência para a poligamia. Por que não tem poligamia no Novo Testamento dentro do cristianismo verdadeiro? Porque o Espírito Santo nos disciplina. Nos disciplina. Então vem aí a necessidade grande de termos o Espírito Santo em nós, para termos uma vida disciplinada, ordenada. Cada um tem a sua
Mas não é por isso que ele deixa de ter natureza polígama. Está lá, é embrião, mas não é eclode, porque você mantém vigiando isso. Ele é fiel à sua esposa, porque ele é um homem disciplinado. Ela é fiel ao seu marido, porque ela é uma mulher disciplinada pelo Espírito, pela palavra de Deus. Então Jó diz: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? O que chama isso? Disciplina. Você recebe a disciplina do Espírito Santo e você passa a ser uma pessoa ordenada, não desordenada. E aí o profeta diz aqui na mensagem para quê? Você pode anotar esses 2 parágrafos aqui ao lado, que fica fácil quando você for buscar esse assunto. Ao lado de Jó 31, verso 1, anote aí no rodapé, parágrafo 106 da mensagem para que foi dado o Espírito Santo, fala do mesmo assunto, parágrafo 106, note aí na sua Bíblia, da mensagem para que foi dado o Espírito Santo, e o parágrafo 133 da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. O profeta comenta sobre a disciplina desse mesmo assunto. 133 da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. No parágrafo 106 da mensagem para que foi dado o Espírito Santo, o profeta diz: o Espírito Santo é dado para que você deixe de fumar, de beber, para tirar de você esse desejo de ser um grande homem. Esse desejo é um complexo de superioridade, que é estar sempre acima, ser visto, ser apresentado, sabe? O Espírito Santo tira isso de você. Ele põe humildade, põe você a não querer se destacar, mas querer ser visto por Deus, pelos homens. Você perde aquela vaidade, mas por Deus você quer ser visto. Ele tirará isso de você, ele humilhará quando você fizer isto. Para isso que é dado o Espírito Santo, é para que você viva uma vida santa, correto? É para fazer com que você deixe de estar mexericando, falando da vida alheia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a língua dela não é usada por mexerico, não. A pessoa que fica falando da vida alheia, ela não tem o Espírito Santo de Deus nela. E quando ela tem o Espírito de Deus, ela só fala de qualidade, não de defeitos das pessoas. Ela não é um urubu que fica mexendo em carniça da vida dos outros. Ela é pombinha. Pombinha não come carniça, não mexe com carniça. Já viu pombinha mexer com carniça? Nunca vê. Você nunca vê uma pombinha no meio dos urubu mexendo com carniça. Você pode ver um urubu no meio das pombas comendo milho, mas você nunca vê uma pombinha na carniça comendo com os urubus. Espírito Santo não digere isso. Você vê um crente falando da vida alheia, ore por ele, diga: Deus, ele precisa do Espírito Santo. É um hábito que a pessoa sem o Espírito Santo tem, falar da vida alheia. Ele foi dado para que você deixe de estar mexericando, é para que deixe de estar jogando baralho e azar e essas outras coisas que se praticam por ali na esquina. Ele fará que você deixe de comportar-se da maneira como está fazendo, aí ó, sendo talvez infiel à sua esposa. O Espírito Santo tira isso de você. Isto é o que ele fará, correto? Agora vem a frase: ele fará com que você perca o desejo de casar-se com a esposa de outro homem. O Espírito de Deus entrando em você, ele tira de você esse desejo de querer casar-se com a esposa de outro homem. Você tem a sua. Se você ainda é solteiro, você vai ter. Espere em Deus. Correto? Para que fazer isso? Para desgraçar a vida do outro? Tirar a paz. Um homem que é traído, ele se torna um selvagem, ele não perdoa nunca, menos que ele seja cheio do Espírito Santo. Se torna um selvagem, ele quer vingar, quer matar.
Você tem coragem de desgraçar a vida de um pobre pai de família trabalhador, mexendo com a mulher dele? O Espírito Santo, é o parágrafo 106, fará com que você perca o desejo de casar-se com a esposa de outro homem, com o marido de outra mulher, correto? Para isso que é dado o Espírito Santo, é dado para que você viva uma vida santa. Para isso que é dado o poder do Espírito Santo, é dado para que você ponha seu afeto nas coisas de cima, onde está Deus. É a mente de Cristo em você. Você não poderá evitar ver estas coisas do mundo, mas quando você as vê, o Espírito Santo te leva a voltar sua cabeça, virar a cabeça para o outro lado. Para isso que é dado o Espírito Santo. Então diga: Senhor, me dê mais do Espírito Santo. Eu preciso mais de Ti. Esse batismo, não na minha mente, mas no meu coração. Amém, irmãos? Amém, é assim seja. E aqui na mensagem, eu estou mostrando para vocês como que o profeta tinha nojo do espírito de adultério. Tinha nojo. O profeta era um homem cheio do Espírito Santo. Vocês creem? Amém. Ou vocês creem que ele tinha diabo? Hã? Ele tinha o Espírito Santo, não tinha? Amém? Espírito Santo nos leva, irmãos, ter nojo dessas coisas sujas. Se você não tem nojo, te falta o Espírito Santo te regendo. Esse namoro de beija-beija só desenvolve isso quem não tem o Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês mais uma vez, meus jovens, vocês que vivem esse namoro de beija-beija, por favor, não exija casar aqui no santuário. Você está desonrando a fé verdadeira que é pregada aqui. Case lá no escritório, mas não exija aquela decoração. Geralmente as pessoas que mais estão erradas, teve um namoro mais errado, é que exige uma decoração mais instrumental, mais arrepiante. 2 casamentos que eu fiz, não foi aqui, foi nas igrejas onde eu pastoreava. Foi os casamentos mais exigentes. Depois eu descobri, uma estava até grávida já. A outra, eles viviam um namoro sujo, porque o pastor não fica vigiando. Nós não somos daquele tipo de igreja que tem que pôr diácono para vigiar. Quem vigia é o Espírito Santo, é a sua consciência com Deus. Se a sua consciência não lhe acusa, não é a palavra do pastor que vai te convencer. Pastor, cabe ensinar, obedecer, é entre você e Deus. Mas eu te peço, não exija casamento com modalidade se você vive uma vida imunda. Você está desonrando a fé desse povo sincero que congrega aqui. Respeite pelo menos a fé desse povo. Sabe, como profeta, um homem de Deus, não é só ele não. Se você tiver o mesmo Espírito Santo de Deus na sua vida, como ele teve, esse profeta teve, você vai ter o mesmo nojo do pecado como ele teve. Qualquer homem, qualquer mulher de Deus que tenha o Espírito Santo de Deus vai portar do mesmo jeitinho. Veja que Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 133. No Velho Testamento, a pena capital das pessoas brincar com a palavra de Deus era a morte. No Velho Testamento, pena de morte, era a lei, olho por olho, dente por dente. No tempo da lei, se brincasse, transgredisse as leis de Deus, era levado em público, em praça pública, e era fuzilado. Isso era no Velho Testamento, tempo da lei. Agora, no tempo da graça, acabou isto. O profeta diz assim, 133, este que é o problema em nosso país hoje, é a razão porque temos tantas páginas sujas, removíveis e coisas na terra hoje. As penas não são mais suficientemente fortes, as penas da lei. Se um homem, agora ele coloca, se um homem fosse apanhado saindo com uma mulher do outro homem, o profeta diz, ambos deveriam ser levados em público e castrados em público e soltos.
Isso é que o profeta de Deus declarou. O Espírito Santo no profeta de Deus declarou: um homem apanhado com a mulher do outro deveria ser levado em praça pública e castrado. Todos dois. Espírito Santo é sério. Mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 133. Escute isto, pense nisto. Esta é a posição de Deus em relação ao pecado. Não importa se você é um pecador, se eu sou um pecador, mas nós temos que ter uma posição em relação ao pecado. Certo é certo, errado é errado. Nós devemos dar as mãos ao profeta e dizer: irmão Brando, o senhor está certinho. Esta é a maneira correta. Não vamos ser advogados do pecado, não, senão o diabo entra em nós e nos perverte todinho. Deus continuará nos amando se nós parar pela sua palavra. Mas se nós torcer a palavra dele e começar a advogar o pecado, Deus nos deixa. Porque Jeremias capítulo 2 está escrito: Deus vela somente por uma coisa aqui na terra. Ele não vela porque eu sou bonito, que eu sou feio, que eu sou baixo, que eu sou gordo, sou alto, sou magro. Não. Sou rico, eu sou pobre. Não vela por isso, ele não tem compromisso nenhum. Ele tem compromisso, diz a Bíblia em Jeremias 2, que ele vela pela sua palavra. E se nós velarmos por ela, ela velará por nós. Ela velará por nós. Então, irmão, essa é a resposta para a sua pergunta. Se você ter nojo desse espírito e bater de frente contra ele, dizer: isso é um demônio, eu não concordo com ele e eu vou me livrar dele, isso é um demônio, Satanás, saia da minha carne. Eu odeio esse comportamento que eu tenho, ficar cobiçando mulheres. Bata de frente, todo dia. Lembrando isso, vai batendo, até que ele vai desanimando e vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. De repente se sente uma libertação total. Mas a nossa postura é que afasta os espíritos maus de nós. Mas se você ficar camuflando, eles ficam malandros, esses espíritos, e fica judiando de nós. Você tem que chamar preto de preto e branco de branco. Seja em você, seja na sua esposa, no seu marido, seu pai, seu filho, sua filha, em seu ente querido. Onde tiver esse espírito errado, você tem que ser franco, dizer: isso está errado. Isto está errado. Se nós formos sinceros com as coisas, Deus nos honrará. Por que que o Jim, Deus honrou o Jim? Porque o Jim foi sincero. Bebia, mas vinha no altar, curvava, se jogava lá bêbado e dizia: Jesus, aqui está o Jim. Com aquilo estava dizendo que tal miserável do Jim não vale nada, eu não concordo com esse Jim desse jeito, com esse Jim nessa condição, mas Jesus entra em cena a favor desse Jim. Um dia ele foi acidentado, estava no hospital morrendo, e de repente Jesus chegou ao lado da cama dele e disse: Jim, aqui chegou Jesus. Você parou por mim, eu paro por ti. Sua carne te judiou, mas a sua alma não concordava com o seu pecado. É o que Paulo disse em Romanos 14, verso 2: não conformeis com este mundo. Que senão nós vamos caindo no comodismo e o Espírito Santo nos deixa. O Espírito Santo é sensível, gente. Ele bate asas e te deixa. O profeta disse: o Espírito Santo deixou as denominações e eles nem perceberam. Eles continuam com os dons carismáticos, que é presente, e pensando que aquilo é o Espírito Santo. O Espírito Santo já os deixou há muito tempo. E eles se regozijando com os dons carismáticos. Dom é presente, é acessório. Você pode ter um presente de alguém e não ter aquele alguém com você. Não é? Nós queremos os acessórios, os dons carismáticos, mas nós queremos em primeiro lugar a presença do Espírito Santo. Vele pela palavra dele e ele velará por você. Como é que você olha o pecado? Mesmo em você, seu ente querido, onde estiver, você deve ser franco e sincero.
Preto é preto, branco é branco. Pecado é pecado, certo é certo. Merece Davi? Sabe por que Davi foi salvo? Deus teve misericórdia de Davi quando ele caiu com a Betseba, mulher de Urias. É porque ele foi sincero. Chegou o profeta Natã e disse, leu aquela parábola para ele e disse: ó Davi, um homem tinha 500 ovelhas, e um dia chegou um amigo dele na casa dele, e ele foi fazer um banquete. Em vez de usar uma de suas 500 ovelhas, ele pegou a ovelha de um coitado, seu vizinho, que só tinha uma, sacrificou aquela ovelha para fazer o banquete do amigo dele. O que deve fazer com esse homem? Roubar a ovelha do amigo dele, sendo que ele tinha 500. Davi, que tinha um coração segundo Deus, que não advogava pecado, seja nele ou seja em alguém, não pensou duas vezes, disse: esse homem tem que morrer. Natã disse: este homem é você, porém por sua sinceridade tu não morrerás, porém a mão de Deus pesará sobre ti. Foi a misericórdia de Deus pelo julgamento dele sobre o pecado. Este homem deve morrer, porque pecado é pecado, verdade é verdade, seja onde estiver. Ele sofreu demais a consequência daquilo, mas nele havia um coração justo. Estava se referindo a ele, o amigo dele era o desejo dele, veio, aflorou, em vez dele correr usar uma das suas 500 mulheres, pegou a mulher de Urias, que só tinha uma. Davi não poupou nem a si próprio, disse: esse homem deve morrer. O profeta disse: esse homem tem que ser castrado em praça pública. É assim que o Espírito Santo te leva a apostar quando você peca, quando você vê pecado. Se você fizer isso, irmão, Deus te honrará muito. Espírito Santo em nós nos dá postura cristã, mesmo em nossas falhas. Você diz: eu errei, eu devo purgar, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. Você não chega diante de Deus como um hipócrita. O irmão Brana fala na mensagem Segunda Vinda de Cristo: mulher traiu o marido durante o dia, o marido chega à noite do trabalho, ela vai e senta no colo dele, beijando, ô queridinho, eu estava com tanta saudade de você, mas com um hálito já de ter beijado o outro homem durante o dia todo. E o marido dela chegou do trabalho à tarde, ela sentada no colo dele, beijando, dizendo que é queridinho. Lembrando, isso é pura hipocrisia. Deus tem nojo disso. Isso, assim está as denominações, prostituindo com a política, com o mundanismo, e no entanto chega na igreja toda pintada de batom e dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Apocalipse 3, verso 17, Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Deus tem nojo de hipocrisia. Deus tem nojo de hipocrisia. Melhor coisa é ser sincero, gente. Eu errei. Eu preciso de misericórdia. Deus te honrará muito mais quando você é sincero. Quando você é sincero. Nós temos aí pastores, apronta e continua sendo pastor. E tem aqueles mesmos que vai lá do lado. Casa larga, vida imunda. E continua dizendo que é pastor e com politicagem. Você acha que Deus está nisto? Só porque tem dom carismático? Deus não toma dom, não. A Bíblia diz que Deus dá dom de graça. A palavra dom é presente. Você tem dom e não tem o doador. Prega bonito, ele prega bonito. É lógico, é dom. Roberto Carlos também canta bonito. Quem deu o dom para ele cantar foi Deus, não foi o diabo, não. O diabo não tem nada para dar para ninguém, ele faz é destruir. Nós temos que ser mais grandes, gente. Nós temos que discernir mais as coisas, discernir o espírito que está por detrás, para não sermos cirandados. Amém, irmãos? Enchermos do Espírito Santo, nós discerniremos o diabo até quando ele entra na gente. Se disser, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus,
Você discerne o diabo quando ele está querendo entrar em você. Você vê, o bichão está aqui. Eu vou mandar embora agora. Você discerne, você não engole ele nem em você. O problema é que as pessoas fugiram do Espírito Santo. E aí o diabo os azuis, elas dizem, não, eu tenho o Espírito Santo. Tem um comportamento desse, quer dizer que o Espírito Santo te levaria a ter um comportamento como você está tendo? Nunca. O Espírito Santo não age assim. Você tem que discernir que espírito está te regendo. Não é propriamente dizer, eu vou vencer, vencer, vencer. Você tem que saber o que você tem que vencer. Às vezes o bichão está dentro de você, você tem que bater nele dentro de você. Você tem que saber onde está o mal, onde está a causa. Não é onde estão os efeitos, é onde está a causa, o efeito. Às vezes o problema está no estômago, mas o efeito, a causa está no estômago, o efeito está na cabeça. Doendo na cabeça, você vai tomar um melhoral, um analgésico. Dentro de 3 horas passa o efeito, volta a doer de novo. Você toma outro analgésico. Hoje é o mundo dos analgésicos, mas não vai detectar. Eu passei por isso esses dias, uma dor na perna e tomando bezetacil, uma hosta aplicando e quase morrendo, porque bezetacil é uma coisa forte, que da outra vez o médico receitou bezetacil, eu falei, agora é a mesma coisa, e não era. Chegou lá, era veia entupida, o médico disse, você está com a veia entupida, tem que tomar o remedinho para afinar o sangue, pare de tomar bezetacil, você está te suicidando, te matando, mas fica se automedicando. Nós somos assim. Tem especialista, gente, vamos nos especialistas. Especialista para veias, especialista para coração, especialista para brônquios. Nós que somos relaxados demais, vamos levar mais a sério para conservar vida. Os nossos problemas somos nós que geramos e não levamos a sério as coisas. Fui no especialista, 3 dias que comecei a tomar o remedinho, comprimidinho pequenininho, aliviou, a perna desinchou, acabou o problema. Vá no especialista, e o especialista espiritual é o Espírito Santo. Ele é o especialista da alma, do espírito. Entre em Cristo e ele te diagnostica o teu caso, te mostra. Sendo cheio do Espírito Santo, você discerne aonde está o mal, ele te mostra. Você se humilha, conserta e acaba os efeitos. Eliminando a causa, cessa-se os efeitos. Senão, os efeitos vão ficar sempre aqui. Toma analgésico, mas não eliminou a causa, voltará os efeitos. Logo, logo volta. Logo, logo volta. Logo, logo volta. É preciso eliminar a causa para cessar os efeitos. E como eliminar a causa do pecado? Entrando em Cristo. É deixando Cristo entrar em você. E como se entra em Cristo? O profeta diz, lendo a palavra e orando. Orando não aquela oração decorativa. Maria cheia de graça, vai nosso está no céu, Senhor Jesus, coisa decorada que não passa nem do teto. Mas orar com a alma. Orar com a alma. Alma para alma. Da sua alma para a alma de Deus. Isto resolve o problema. Resolve o problema. Nós somos muito preguiçosos para isto. E é a razão de estarmos sofrendo tantos prejuízos financeiros, espirituais, conjugais, materiais, porque cremos muito pouco. Cremos muito pouco. A Bíblia, ela funciona. A Bíblia funciona. Não vamos aderir àquela ideia ateísta de dizer que a Bíblia funcionou e agora não funciona mais, não. Não funciona porque o povo se tornou incrédulo, mas para aquele que é crente, ela funciona. Vocês não viram testemunhos hoje aqui, bonito? Cura divina, porque a Bíblia funciona para aqueles que creem. Quem não crê, você pode derramar um balde de azeite na cabeça, pode orar até babar tudo na cabeça dele, dela, não vai funcionar porque ela não crê, não crê.
Mas se crer, a Bíblia diz que não precisa nem de orar. Ele diz, Marcos 16, diz, só pôr as mãos, só já é o suficiente. Serão curados. Porão as mãos sobre os enfermos, sereis curados. Ela não diz hora, meia hora, 5 minutos pelo enfermo, não. Ela diz, porão as mãos só é o suficiente. A sombra de Pedro era o suficiente para curar doentes. Para os que crêem, mas para quem não crê, você pode babar na cabeça tanto orar, porque tem orador que solta saliva e baba, outros derramam um balde de azeite, não adianta nada. Se não crer, não terá resultado. Mas o centurião cria, ele disse, mestre, eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado, que vá lá em casa, tem meu servo que está morrendo enfermo, mas diga daqui mesmo, uma palavra, e o meu servo lá em casa vai ser curado agora. Porque o centurião creu no que o mestre falava. O irmão Brana ficava triste com a irmã Meda, esposa dele. Ela não cria, ele dizia, Meda, as pessoas vêm de longe, viajam milhas para receber uma palavra minha, e eu aqui a seu lado dia e noite, e você não recebe, Meda, porque é a convivência. Perigo da pessoa conviver muito com o pregador, conhece a nudez, a fraqueza, e depois passa a não crer muito no que ele fala. Pastor bom é aquele lá da cidade tal, da cidade tal, da cidade tal. Olha, gente, pastor bom é o meu pastor. Meu pastor. Toda a vida eu fui assim. Eu era membro, vinha pastores visitar a nossa igreja, mas eu ficava doidinho que ele fosse embora, porque eu queria ouvir, é meu pastor. Meu alimento vem do meu pastor para mim. Mas uma mente carnal sempre quer espetáculo. Ah, está precisando de espetáculo. Isso é mente carnal. Deus nos ajude a ser crente e acreditar mais na palavra. Esta Bíblia nunca perdeu seu valor. Essa Bíblia é real. Essa Bíblia é Deus. E está escrito em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus filhos, cante o hino Graça para nós. Graça agora. Graça, vamos ouvir este hino. E você abra a sua Bíblia enquanto eles cantam. Em Juízes capítulo 6, verso 11 ao 14. Após eles cantar, nós vamos ler, e o tempo já encerrou, nós vamos só ler e orar, e vamos embora. Mas já aprendemos muito nesta manhã, já, o que o senhor aprendeu nessa manhã, irmão Luciano? O que já foi? Você pode colocar no seu alforje e dizer, já levei uma porção. Que Deus nos honrará mais, nos amará mais se nós guardarmos a palavra dele. O que o senhor vai levar no seu alforje nessa manhã, irmão Máquio? Tem coisas? Eu não quero advogar espíritos malignos em mim. Eu quero enxergar os espíritos malignos em mim e expulsá-los. Mandá-los embora. Se resistir o diabo, ele fugirá de você. Porque a graça quer dizer favor de Deus para conosco, é que nos propicia essas coisas. Cante, meus filhos, sobre graça. Vamos ouvir este hino. Houve um prisioneiro, já quase morrendo, na cela penal, pois tinha matado o filho do rei e tinha que pagar. Mas arrependido, tristonho caído, ali estava a chorar. Um dia o rei lembrou-se do réu e foi visitar.
visitar. Graça, ó, foi sua graça. Se hoje eu canto, feliz jubilando, é por sua graça. Graça, por nossos pecados, e olhando na cela, sentiu compaixão. E o vendo tão triste e arrependido, lhe deu perdão. Chegando ao palácio, uma nova roupagem ali colocou, fazendo seu filho no lugar do outro que ele matou. Graça, ó, foi sua graça. Se hoje eu canto, feliz jubilando, é por sua graça. Graça, por nossos pecados, um dia matamos o Filho de Deus. Estávamos presos e distanciados da glória dos céus, mas por sua graça Ele nos libertou, perdoando também. Ó, que segurança podemos dizer, somos filhos do Rei. Graça, ó, foi sua graça. Se hoje eu canto, feliz jubilando, ó, por sua graça. Graça, ó, foi sua graça. Se hoje eu canto, feliz jubilando, é por sua graça. Amém, amém. Graça, amiga graça, é que nos tem poupado de ser fulminado. Se não fosse a graça, há muito que já tínhamos sido fulminados. Graça é favor imerecido. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia, Juízes capítulo 6. É a escritura que o profeta usou para pregar esta mensagem que estamos lendo. Não te enviei eu. Domingo que vem nós prosseguimos. Não esqueça de trazê-la domingo na escola, esta mensagem. Deus nos ajudando, nós prosseguiremos a leitura dela. Mas vamos ler só a escritura que o profeta usou, de Juízes 6, do verso 11 ao 14. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Você está no lagar, malhando seu trigo, ou seja, no posto do seu dever. Saiba, o anjo do Senhor virá a você. O anjo, socorro de Deus, vem para aqueles que estão lutando, para aqueles que estão no posto do dever, para aqueles que estão em necessidade. Não tenhas dúvida, o anjo, o socorro do Senhor virá.
Verso 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Falando para Gideão: você é esse Gideão, irmão e irmã. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Ele estava meio desanimado. Por que tudo isso nos sobreveio? Os midianitas tomando conta deles. O que foi feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gideão, para ele, e disse: vai nesta tua força. Você é um homem que crê, você é um homem de coragem. Você só está desanimado, mas levante a cabeça, rapaz. Vá nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Creia, irmão, creia. O Senhor tem te chamado para esta missão de ser pai, de ser mãe, de ser marido, de ser esposa. Vá nessa tua força. O Senhor é contigo, varão. Aperte a mão do seu irmão, diga: vá nessa tua força. Aperte a mão da tua irmã e diga: vá nessa tua força. O Senhor é contigo, varoa, varão valoroso. Não desanime, santo de Deus. Irmão Magno, ora aqui, irmão Magno. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Cada um ore, cada um ore. Oh Deus bendito. Oh Deus, precisamos tanto do Teu Espírito Santo, Pai amado. Pai. Oh Deus, somente o Teu Espírito Santo Pai. Nos ensina, nos conduzir da maneira que devemos ser conduzidos, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Senhor. Nós amamos a Tua palavra. A coisa que mais desejamos é viver uma vida que agrada ao Senhor. Pai. Oh Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as nossas negligências. Pai. Nós queremos ser honestos para contigo, Pai amado, porque nós reconhecemos que o único meio que pode nos ajudar é o Senhor, Pai. É o único meio que pode nos ajudar a andar correto perante as pessoas. Sim. Oh Deus, batiza-se com este poder. Sim, o Senhor deu este poder para Pedro. Pedro era um covarde, um medroso. Sim. Mas o Senhor deu esse poder para ele. Ele mudou de vida. Paulo, Senhor, ele era, Senhor, perseguia os teus filhos. Mas o Senhor deu esse poder para Paulo. Ele mudou a sua vida. O William Branham, como foi dito aqui nesta manhã, ó Deus, ele tinha uma natureza difícil, mas o Senhor deu este poder e o Senhor mudou ele. Senhor, nós te pedimos esse poder também, Pai amado. Nós queremos mudar e nós sabemos que o teu evangelho funciona, Senhor. Esse é o motivo, o único motivo de nós estar aqui. Acordar de manhãzinha cedo para vir a este local, para vir em cada culto que nós vamos, é em busca deste poder de transformação. E nós cremos, ó Deus, que isso já tem começado a ser operado em nossas vidas. Muitos apetites sujos que nós tínhamos, o Senhor já tirou, Senhor. E nós cremos que o Senhor vai tirar mais ainda. Porque nós desejamos isso, Senhor. Essa igreja deseja isso, Senhor. Essa libertação total. E é para isso que nós viemos aqui, Pai amado. Senhor, muito obrigado por o Senhor estar tratando conosco, Senhor. Obrigado, o Senhor ainda nos fala, Senhor. O Senhor poderia virar as costas para nós e não dar mais nenhuma atenção a nós. Mas o Senhor ainda fala conosco, Senhor. O Senhor ainda nos corrige. Obrigado por isso. Continue ajudando, Senhor, o meu pastor, Senhor. Como essa igreja depende deste homem, Pai amado. Este homem com o Senhor dentro dele, Pai bendito. Nós reconhecemos isso, Senhor. Somos dependentes disso. Esses homens que nos ajudam a ser guiados para o céu, Pai amado. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, leve cada um dos seus filhos em paz, Senhor. Pensando nisso, ó Pai amado, precisamos do Teu Espírito Santo para cada dia mais andar conforme a Tua palavra. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Cante o hino do rio de novo, pode?
Abrace um ao outro. 4:30 da tarde, o companheirismo com toda a igreja. E já emendando com o culto de Santa Ceia. Venham todos. Hoje à noite teremos a Santa Ceia do Senhor. Deus os guarde. Deus os leve de volta aos vossos lares nesta brisa suave do Espírito Santo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Total.